Welcome again, bem-vindos de volta, alunos do terceiro ano. Hoje estamos com a nossa aula 20.2 sobre o assunto de Present Perfect Continuous, né? A gente vai fazer a revisão e os exercises. So, let's begin. Aula 20.2. E o tema da aula foi esse aqui, Things that you have been doing. Coisas que você tem feito, que você está fazendo. E aí a gente viu Present Perfect Continuous e ele fala sobre o quê? Falar de uma atividade que começou no passado e que continua até o presente ou acabou recentemente, sempre enfatizando a duração ou a intensidade, sempre modo de dizer, de que da ação. E geralmente a gente usa essas palavrinhas que vimos nas nossas aulas, since, for, all day, all morning, all week, etc. Since significa desde, for, a, faz, por, all day, todo dia, all morning, toda manhã, all week, toda semana. E aí a gente viu a estrutura também dele, que é bem fácil. A única coisa que difere do que a gente viu do present perfect, sem ser o tempo progressivo, é que o been, ele sempre vem nas minhas frases. Sempre afirmativas, negativas, interrogativas, porque você precisa dele quando você usa o verbo principal com esse ing, que é onde tem o foco, a ação, onde tem esse exagero aqui. Exercising. Então, na forma afirmativa vem sujeito, o seu auxiliar do presente perfeito, que você sabe muito bem que é o have e o has, presente simples do verbo to have. E aí nós temos o has aqui com a terceira pessoa. E essa frase, he has been exercising, ele anda se exercitando bastante. Olha aí a imagem, na negativa. A diferença é apenas a presença da negação, da partícula negativa not. Ela vem bem aqui, no caso está contraída, certo? Junto com o meu have, pode ser they have not ou they haven't been exercising. E na interrogativa, has she been using the laptop all day? Ela andou usando o computador o dia todo. E aí você sabe que nas formas interrogativas o auxiliar passa para frente. Ou has, ou have, dependendo do pronome pessoal do sujeito que você for usar. Nunca se esqueça de colocar o been em todas as frases com presente perfeito contínuos. Muito bem? E a gente também viu essa questão do how long para indicar o quê? Quanto tempo uma ação teve duração. Usado para saber a duração de tempo que uma ação anda acontecendo. Então temos aqui uma pergunta, how long has Jean been using the laptop? Quanto tempo a Jean está usando o laptop? Andou usando o laptop nesse momento que eu estou olhando para ela. Eu quero saber quanto tempo essa ação, a duração dessa ação. Quanto tempo ela está acontecendo. E as confusing words, vocês sabem, foram ultimately versus lately. Ultimately significa finalmente, no final. Olha esse exemplo. There were so many problems, but ultimately the climbers reached the top. Ou seja, havia muitos problemas, mas finalmente os escaladores, eles alcançaram o topo da montanha. E lately, que é agora sim, ultimamente. I've been thinking about you lately. I can't get you out of my mind. Eu ando pensando em você ultimamente. Eu não consigo te tirar da minha cabeça. E é assim que você pensa sobre o inglês. Você não consegue tirar o inglês da sua cabeça. Você quer aprender. E agora é o momento de você praticar, fazer essa prática para você ver realmente se você pegou esse assunto. Let's go! Hora dos exercícios. Be right back. It's time to correct the exercise. Hora de corrigir os exercícios. Let's go! Atividade de sala, tirar nossas questions. Bem, foi uma atividade bem fácil, tem um texto grande aí no final, porém, tenho certeza que vocês conseguiram fazer a interpretação e no primeiro a gente tem uma tirinha
uma illustrated story, e temos aí imagens de duas pessoas e um garotinho segurando um livro, né? E temos aqui apenas abre aspas e essa frase aqui onde vocês vão interpretar e tirar a resposta correta, né? De acordo com o Cartoon, é possível afirmar que as crianças hoje não são familiarizadas com livros impressos. B, o garoto terminou de ler o livro e quer emprestá-lo para a garota. C, a garota já leu o livro e não gostou. Letra D, o garoto está acostumado a ler livros impressos. Ou E, o garoto não gostou do livro. Bem, a linguagem não verbal não entrega muita coisa. Apenas um espanto da garota ao... Eu consigo ver o semblante, eu acredito que seja de espanto, porque afinal de contas o que ele fala aqui realmente é muito engraçado. E olha só, o Cartoon, ele tem essa pegada de ser cômico, então você espere quase sempre uma alternativa que tem um ar engraçado, um ar cômico. Então, abre aspas, o que fala aqui nessa nossa frase? You would not believe the battery life on this thing. Você não acreditaria na vida da bateria dessa coisa. I've been reading it for weeks. Eu ando lendo isso por semanas, há semanas. E aí, olha só a história engraçadinha aqui, olha só, ele acha que o livro funciona como um computador. Ele acha que o livro também tem bateria, que vai carregar, enfim. Por quê? Porque ele não está familiarizado com livros impressos. As crianças de hoje não são familiarizadas com livros impressos. É isso que nosso Cartoon quer dizer. Quem marcou a letra A, parabéns, congratulations. E na 2, qual das alternativas abaixo está correta de acordo com as regras do Present Perfect Continuous? E aí você já sabe, né? Aquela questão onde você vai colocar o auxiliar, o verbo to be no particípio passado sempre vem, e o seu verbo principal, que está aqui entre parênteses, com ing. Então temos aí o it. Já sabe que você vai usar com has. Portanto, a letra A jamais vai ser, não só por causa que tem have, porque o rain está sem ing. A letra D também não vai ser. E aí, quem mais? A letra C, apesar de ter has, está faltando o verbo to be no particípio passado. Então, também não é a minha letra C. Ficamos com a B e a E. Então, ele diz, I'm bored. Estou entediado. It has been raining. It has been raining for hours, so I can't go out. Então, está chovendo há horas. Então, eu não posso sair. E aí, eu não posso sair. Então, fica a alternativa de letra B. It has been raining com seu auxiliar, de acordo com it, com o seu verbo to be no particípio passado e o seu verbo principal com aquela questão do ing, certo? Raining. Muito bem. Na 3, você vai fazer a mesma história, só que aqui agora é uma negação. Eita, voz falhando. É uma negação. Note aqui, então você precisa procurar uma alternativa que tem a negação, certo? E olha só, você vai já descartar as alternativas que tem has, porque você vai trabalhar com they, eles e elas. O they, ele trabalha com have. Portanto, a letra A vai embora, apesar de praticamente estar correta se fosse he, she ou it. Ali seria ok. A letra B, você não tem o ing aqui no final do seu verbo, então você descarta também. A letra E também tem has, então você já descarta, além de não ter negativa aqui. Na letra C não tem negativa e o verbo não tem ing no final, portanto, fica a alternativa de letra D. They haven't been talking to each other. They haven't been talking to each other, ou seja, eles não estão falando um com o outro. They have been texting his friend. Eles estão mandando mensagens de texto para os amigos deles, entendeu? Então, olha só, uma situação bem chata. A pessoa tá um com o outro, mas acaba não... As pessoas estão juntas, mas acabam não socializando e se ficando apenas no celular. Muito fácil essa aí. Vamos para a próxima, que é a mesma situação, só que agora se trata de uma question, de uma pergunta. Então, aqui temos o início da frase, Mel looks really tired. A Mel está realmente cansada. E aí, qual é a alternativa? Se é sobre a Mel é a mesma coisa que ela. She
ela. Então, todas as alternativas que tem o have, você descarta. Esta e esta, descartou. E você também descarta a letra B, porque você sabe que na pergunta você começa com o has. Então, a alternativa correta aí, onde vai ter o has na frente, o seu auxiliar e o seu sujeito, logo depois o verbo no particípio passado e o verbo com ing, é a letra A. Has she been working all night? Ela andou trabalhando a noite toda? Has she been working all night? Muito bem? E é isso aí, vamos para a questão do texto, que a gente vai fazer a leitura, mas antes a gente vai lá para as alternativas, certo? E vamos ver o que ele está pedindo aqui nessa interpretação de texto. Vamos lá? Olha só, a reportagem apresenta consequências do uso de novas tecnologias para a mente humana. Nesse contexto, a memória das pessoas é influenciada pelo ou pela alteração de imagens, exposição ao mundo virtual, acesso a novas informações, fascínio por softwares inovadores ou interferência dos meios de comunicação. E aí, vamos lá? How fake images can change our memory and behavior. Olha só, aqui no meu before reading eu já consigo ter uma luz do que se trata esse texto, o título dele, olhando para o meu title, e também já consigo imaginar a resposta, porque olha só, fake significa falso, uma palavra muito disseminada no Brasil. Images parece com imagens, certo? Memory também memória. E behavior, para quem não sabe, é comportamento. Change é o verbo mudar. Então, como imagens falsas mudam nossa memória e comportamento. Tem uma alternativa lá na minha questão que chama bastante atenção, que é justamente a alternativa de letra A. Mas será que tem a ver com alteração de imagens? Porque fala de imagens falsas, quando você altera uma imagem, você deixa ela falsa, né? Ok, vamos lá? Vamos tentar ver mais um pouco do texto? For decades, researchers have been exploring just how unreliable our own memories are. Por décadas, os pesquisadores vêm explorando quão pouco confiáveis são nossas próprias memórias. Not only is memory fickle when we access it, but it's also quite easily subverted and rewritten. Ou seja, a memória não é apenas instável quando acessamos, mas também é facilmente subvertida e reescrita. Combine this susceptibility with modern image editing software at our fingertips like Photoshop, and it's a recipe for disaster. Ou seja, combinando essa suscetibilidade com um software moderno de edição de imagens ao nosso alcance, como é o Photoshop, isso é uma receita para um desastre. In a world where we can witness news and world events as they unfold, fake images surround us, and our minds accept these pictures as real and remember them later. E aí, onde é que foi que eu parei? In a world, em um mundo onde podemos testemunhar notícias e eventos mundiais, à medida que se desenrolam, as imagens falsas nos cercam e nossas mentes aceitam essas imagens como reais e lembramos dessa imagem mais tarde. Essas memórias falsas, these fake memories, don't just distort how we see our past, they affect our current and future behavior. Ou seja, essas memórias falsas não apenas distorcem o modo que nós vemos o nosso passado, mas elas também afetam o nosso comportamento atual e futuro. Certo? Também, tem a palavra também aqui. To. From what we eat to what we protest and vote. Ou seja, desde o que comemos até como protestamos e votamos. O problema, the problem is
is there's virtually nothing we can do to stop it. O problema é que não há praticamente nada que possamos fazer para impedir isso. All memories seem to be the easiest to manipulate and... easiest to manipulate, ou seja, as memórias antigas parecem ser as mais fáceis de se manipular. In one study, em um estudo, subjects were showed images from their childhood. Em um estudo, os sujeitos foram mostrados imagens de sua infância. Mostraram para ele imagens da sua infância, along with real images. Researchers snuck in manipulated photographs of the subject taking a hot air balloon ride with his or her family. Então, junto com essas imagens reais, os pesquisadores eles esconderam e manipularam fotos, né? Entraram com fotos manipuladas dessas pessoas fazendo um passeio de balão de ar quente com a sua família. After seeing those images, 50% of subjects recalled some part of the hot air balloon ride, though, olha isso aqui, the event was entirely made up. Então, depois de ver essas imagens, 50% dessas pessoas, o que elas fizeram? Elas lembraram de alguma parte daquele passeio de balão de ar quente. Embora esse passeio ele tenha sido inteiramente inventado, essas fotos elas foram editadas, elas são fakes. E aí a galera achou que tinha acontecido aquilo mesmo, sendo que não tinha acontecido, elas não tinham feito aquele passeio. Olha que é um passeio de balão, cara, é uma coisa que realmente você se lembraria. Mas é isso aí. Então esse texto ele fala justamente do quê? A reportagem apresenta essas consequências do uso de novas tecnologias para a mente humana. Nesse contexto, a memória das pessoas é influenciada pelo quê? Pela alteração de imagens. Alterou a imagem, a galera até acha que fez uma coisa que não fez, certo? E é isso aí. That's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham acertado essa última interpretação de textos and see you next class. Bye, bye.